Pai Celestial, te agradecemos pelo nosso desenvolvimento de líderes esta noite. Estamos a pedir, Senhor, que conceda a cada um de nós o entendimento da tua palavra em nome de Jesus. Obrigado porque sabemos que nos tens respondido. No nome de Jesus oramos. Deus abençoe, podemos sentar. Esta noite estamos a olhar para o assunto de expiação. Expiação pelo sangue do Cordeiro. Foi no Antigo Testamento, de facto, há muita referência quanto à expiação no Antigo Testamento e também no Novo Testamento temos a expiação. Assim que olhamos para Levítico capítulo 17, o verso 11. Levíticos 17, o verso 11. Onde estamos a ler Levítico 17, o verso 11. Onde estamos a ler? Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porque é o sangue que fará expiação pela alma. Muito claro. Esse verso resume tudo. E o Senhor está a dizer que Ele dá o sangue para fazer expiação para as almas dos homens. Para os filhos de Israel, matavam cordeiro, matavam um animal, assim que como eram dirigidos. E o sangue era aplicado e faziam a expiação, a cobertura, o perdão dos pecados do povo. É o que aquela expiação fazia. No Novo Testamento, Romanos capítulo 5, o verso 6. Mas Deus manifesta o seu amor para conosco, que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. E no verso 9 diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, está a ver? Pelo sangue do Cordeiro, está a dizer? Pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira. Assim que conectamos isso juntos, os pecadores estão sobre a ira de Deus, a indignação e a ira de Deus, porque o Senhor Deus do céu não quer que nós pereçamos debaixo da sua ira. Então ele enviou o Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus, que Deus Ele mesmo, e Deus Ele mesmo que se tornou homem, mas homem perfeito, sem pecado, um homem sem mancha. Ele não tinha nenhum pecado para ser expiado, mas nós é que temos os pecados a serem perdoados e purificados. E o justo morreu pelo injusto, o sem pecado a morrer pelos pecaminosos, o perfeito a morrer pelos imperfeitos. Nenhuma outra pessoa podia fazer aquela expiação para o mundo todo. A expiação que estamos a ler no Antigo Testamento era para os filhos de Israel, mas agora vai além dos filhos de Israel, porque agora é para o mundo todo, que Cristo, o Imaculado, o Perfeito, derramou seu sangue por nós e disse: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Verso 10 nos diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, a morte morreu pela crucificação, entendes? E ele derramou seu sangue, e aquele sangue através daquela morte do seu Filho. Então, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Assim que falas acerca da expiação, estás a falar de salvação. A falar da expiação, estás a falar da remoção da ira de Deus, a falar do castigo, da remoção da ira de Deus, do castigo de Deus pelo pecado, por daqueles que confiam no Senhor. Assim estás a falar de expiação, estás a falar de pacificação, porque havia inimizade entre o homem e Deus, e nada podia apelar a Deus para tirar a sua ira, para remover a sua ira, mas sim a substituição que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, fez para nós. É a razão pela qual agora somos reconciliados. E ele diz que desse modo seremos salvos pela sua vida. O verso 11, e não somente isto, não só que somos salvos da ira, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é muito importante, olha, pelo qual agora
alcançamos a reconciliação, o perdão, a pacificação, a reconciliação, a rendição e estar junto com Deus. Tudo isso recebemos pela expiação de Cristo. Esta noite estamos a olhar para a mensagem: a expiação pelo sangue do Cordeiro. A expiação pelo sangue do Cordeiro. Iremos dividir a mensagem em 3 partes. Número 1, iremos olhar para a toda a suficiência da expiação de Cristo, a toda a suficiência da expiação por Cristo. Não precisamos qualquer coisa acrescentar ou fazer qualquer outra coisa. Aquela expiação é toda suficiente. Número 2, os benefícios na expiação para todas as criaturas. É por isso podes lembrar que depois da sua ressurreição fez a expiação, antes da sua ressurreição fez a expiação, derramou seu sangue e o sangue foi aceito pelo Pai Celestial. Por isso agora, depois da ressurreição, ele lhe falou disso: agora ele de pregar o evangelho a boas novas a todas as criaturas, porque a expiação já foi feita para todas as criaturas. Então, ponto número 2, os benefícios na sua expiação para todas as criaturas. Número 3, agora, as consequências da expiação na cruz. As consequências da expiação na cruz. Ele fez isso na cruz, agora temos as consequências disso, do que ele fez. Que temos consequências do que ele fez na mente de Deus, na consequência sobre o crente, as consequências que vêm sobre a vida das pessoas que agora são remidas e a expiação que ele fez por ele. Já notaste hoje o que estamos a tratar? Número 1, A, número B, número 2, B, número C, número 3, C. A toda a suficiência pela expiação de Cristo, e B, benefícios pela expiação para todas as criaturas. E o ponto número 3 são as consequências da expiação na cruz. Estamos a olhar para A, B, C. Ponto 1, A. Ponto 2, B. Ponto 3, C. Estamos a olhar para o ponto número 1, a toda a suficiência. Nada para acrescentar, nada para diminuir. Ele resolve todos os nossos problemas espirituais, problemas todos para esse tempo, problemas todos até a morte, até deixarmos essa terra planeta, todos os problemas, até chegarmos ao céu. A expiação de Jesus Cristo supriu a solução para todos eles. A suficiência toda pela expiação de Cristo. Isaías 53, 4. Em Isaías 53, o verso 4. Isaías 53, 4. Certamente ele levou sobre si as nossas dores, mas o estimamos. É 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele, o Cristo, aquele que viria de vir, que por causa do plano da nossa salvação e a expiação que tinha sido feito no céu, agora foi revelado a Isaías, o profeta, no verso 5, dizendo que é certo que Cristo está a vir, o Cordeiro de Deus que vai tirar os pecados do mundo, e que certamente, verdadeiramente vai acontecer. Que ele foi ferido, verso 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Há perdão naquela expiação, há paz naquela expiação, e há pureza naquela expiação. Há aceitação naquela expiação. É através daquela expiação que somos aceitos pelo Pai Celestial, o Santo Deus, a aceitar o sangue de Jesus Cristo, porque dos homens pecaminosos e injustos, assim que nos arrependemos crendo nele. Também há cura naquela expiação, pelas suas pisaduras fomos sarados. Há libertação naquela expiação, e há o cancelamento da maldição da lei naquela expiação. Olha para o verso 6, Isaías 53, o verso 6. Eu quero que você olhe para aquele verso ali muito bem. Na palavra, a palavra do começo, todos, e a última palavra, todos. Está dizendo aqui que todos, estava no meio. Então entendes ali que a expiação que Cristo fez no princípio da frase é para toda a gente, e no fim da frase é para todos.
Esse verso 6, no princípio, todos, no fim, todos. Então, no meio também, cada um. Então, não há nenhuma dúvida acerca da suficiência e do sustento da expiação do Senhor Jesus Cristo. Olha para o verso agora, o verso 6 diz: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Em Romanos capítulo 3, o verso 23. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O verso 24. Verso 24, sendo justificados gratuitamente, não pagamos nada, porque ele já pagou tudo. As nossas lágrimas, a nossa tristeza, o nosso rebolar no chão, os nossos castigos, nos castigando a nós mesmos pelo que tenhamos feito, tudo isso não contribui nada para a expiação de Cristo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, que pela redenção há em Cristo Jesus. Verso 25 diz, ao qual Deus propôs para propiciação, para sacrifício, para expiação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados, pelo perdão, remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. No verso 26 está a dizer, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, há toda a suficiência da expiação por Cristo. Há toda a suficiência da expiação por Cristo. Vamos olhar para três coisas. Subtópico número 1, a expiação suficiente para todo Israel. Número 2, a expiação do Salvador para todo o mundo. Número 3, a expiação assegurada para todo penitente pela fé. Olha para o subtópico número 1. Subtópico número 1 é a suficiência da expiação para todo o Israel. Em Levítico 16. Levítico capítulo 16, verso 16, está a dizer ali, e assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que mora com eles no meio das suas imundícias. O verso 17 nos diz, e diz ali, e nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará expiação, olha para isso, assim fará expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. A expiação que o sumo sacerdote fez é para todo, é para cada um. Isso quer dizer que o caminho agora estava muito claro, a porta agora estava aberta para todo pecador vir arrepender-se e deixar seus pecados, e aquela expiação então expiar. Em verso 34 diz ali, e isto vos será por estatuto perpétuo, Levítico 16, 34, por estatuto perfeito, para fazer expiação pelo filho de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano, e para expiação para todo Israel, e para todo Israel, uma vez no ano, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Em segundo livro de Crônicas, capítulo 29, o verso 23. Segundo livro de Crônicas 29, 23. Segundo livro de Crônicas 29, 23. Está a dizer ali, e eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o espargiram sobre o altar.
também mataram os carneiros. E está vendo, no sacrifício, ele põe as suas mãos sobre ele, confessando seus pecados, transferindo os seus pecados sobre aqueles animais que faziam para o sacrifício. O verso, está dizer ali, o verso 23, então trouxeram os bois para o sacrifício pelo pecado, perante o rei, e a congregação lhes puseram as suas mãos. Verso 24 agora, e os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar. Agora olha para isso, para reconciliar a todo Israel, para fazer expiação por todo Israel, para reconciliar todo Israel. Ninguém ficou por fora, toda a gente, porque com aquela expiação, sem expiação, a ira de Deus estaria sobre todos eles, sobre cada um deles. Mas agora com aquela expiação, para toda a gente, o perdão foi feito disponível, perdão disponível para todos, e a paz disponível para todos, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo o Israel. E foi suficiente para todo o Israel. Em Êxodo capítulo 32, estamos a ler verso 30. Êxodo 32, o verso 30. Êxodo 32, o verso 30. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecastes, grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Propiciação pelo vosso pecado. Também quando não há pecado, não há necessidade de propiciação. É a presença do pecado. É o pecado na vida das pessoas que vai expor as pessoas ao perigo e à condenação e ao castigo. É o pecado que necessitava de expiação. Mas olha para isso, está a dizer ali que farei expiação pelos vossos pecados. Olha para o verso 31. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande. Ele voltou a Deus. Essa expiação que queria fazer para eles, rogar por eles, para que Deus os perdoasse. E a expiação teria de ser para todos. Está a dizer, ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Verso 32. Verso 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Olha para o verso 33, verso 33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Aprendemos aqui uma coisa, sabe, a expiação não conferia perdão automático ou salvação automática para todo o israelita. A expiação não conformava a salvação, o perdão, de maneira automática para toda a gente agora. Tá a ver? O Senhor está dizendo, se fizeste a expiação, ok, aquilo abre o caminho para que toda pessoa que vier arrependendo-se seja perdoado. Então faça a expiação por todo Israel, mas Nadab e Abiú morreram, a expiação deles não funcionou para eles, porque se deliberadamente, propositadamente cometemos pecado depois da expiação ter sido feita, ou porque a expiação foi feita, a lei, o Senhor ainda vai nos apanhar e ainda julgamento virá. Corã, Data e Abiram não escaparam o julgamento de Deus só porque a expiação tinha sido feita por todo Israel. Ainda temos a responsabilidade de nos arrependermos. Os 10 espias que vieram e falaram, deram mau relatório acerca da terra prometida, desencorajando desse modo o povo de Israel a continuar a terra prometida, continuar a ver a terra prometida. Aqueles 10 espias morreram sem entrar na terra prometida. Por quê? Porque a expiação deles simplesmente abriu, porque a expiação simplesmente abre o caminho, de modo que toda pessoa que se arrepender, a ira de Deus sai sobre ele e tenha paz sobre toda a nação, de modo que agora você possa vir
arrepender-se crendo naquela expiação. Então, apesar da expiação ser feita, ainda há uma responsabilidade pessoal que cada um deve tomar em conta e levar. Ponto subtópico número 2, a expiação do Salvador para todo o mundo, para cada pessoa no mundo. Estamos olhando para Isaías 53, mais uma vez, o verso 53, Isaías 53, 4, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, sim, o reputamos por aflito, ferido de Deus e afligido. Olha para o verso 5, Isaías 53, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e para suas pisaduras fomos sarados. Para suas pisaduras fomos sarados. Para suas pisaduras fomos sarados. Está a ver? Jesus Cristo fez a provisão para todos, mas cada um tem a sua responsabilidade pessoal de vir e se arrepender do pecado crendo no Senhor. Judas Iscariotes não fez o uso desse privilégio. E o Senhor quer que a expiação, o Senhor está a chamar a atenção que a expiação não vai trazer automaticamente perdão e salvação ao pecador. Ainda precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Todos aqueles fariseus, o Senhor disse que ele fecha os seus olhos, ele fecha os seus corações e ele fecha os seus ouvidos para que não se converta e não sejam curados. Ele está dizendo ele está dizendo Corizim e todos aqueles lugares onde fez grandes, maravilhosas obras. Ele disse que será mais terrível, será mais tolerável para Sodoma e Gomorra, para Tiro e Sidom, do que para vocês, corisitas, porque o Senhor veio para fazer expiação por vós, mas vós não aceitastes a expiação. Vós não tivestes o arrependimento pessoal e a fé pessoal. Então, por esta razão, sofrereis no inferno. Está a dizer que fostes elevados para o céu pelo privilégio que tivistes e pelo privilégio e a expiação que estou a fazer, mas rejeitastes e por rejeitares, então não beneficiarás dessa expiação. É verdade que a expiação é para todos, para cada um, e todo aquele que quiser venha, mas eles não vieram. Eles não se arrependeram. Se eles não se arrependeram, a expiação não teria efeito sobre eles. Olha para o verso 6 agora. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Essa é a possibilidade de ser salvo por cada um, porque o Senhor Deus dos céus colocou a iniquidade de nós todos sobre ele. Mas agora, Paulo apóstolo falou aos judeus dizendo: porque vós vos julgais a vós mesmos, indignos da vida eterna, então porque vós vos julgais indignos da vida eterna, então nós vamos aos gentios, os preparados se consideram indignos, não vieram arrependimento, ajoelhando-se diante do Senhor, não fizeram isso, então por causa disso perecerão. Embora o Senhor tenha feito a expiação para cada um, por não se inclinar diante do Senhor em arrependimento, eles perecerão. Eu quero que você olhe para 1 de João, capítulo 2. 1 de João, capítulo 2. 1 de João, capítulo 2, o verso 2. 1 de João 2, 2. Está dizendo: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Está vendo? Essa é expiação para todos. E essa expiação é suficiente para cada um. Olha para o verso 3. O verso 3 aqui está a dizer, está a nos falar acerca daquilo que fez e como isto vem a cada um, como isso pode vir a cada um que se arrepender e vir a ele. Olha para o verso 3. E nisto sabemos que o conhecemos, está a condição ali, se guardamos os seus mandamentos. E o verso 4 então claramente nos diz: aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. Aquele que diz que a expiação foi feita pelos nossos pecados, mas continua no seu pecado, dizendo, eu estou salvo. Como é que você sabe que está salvo?
Eu estou salvo porque Cristo fez expiação para cada um e eu sou parte daquele cada um. Será que você se arrependeu? Não fala acerca disso. Será que você teve fé pessoal no Senhor Jesus Cristo? Não fala mais disso. Ele está dizendo, se você não guardar os seus mandamentos, vai dizer, creia no Senhor Jesus Cristo, e creia no Senhor Jesus Cristo e tu serás salvo. Mas se você não tomar aquele passo e dizer que estás nele, és mentiroso e a verdade não está nele. Nos diz então no verso 5 nos diz ali, no verso 5 nos diz, aquele que guarda a sua palavra, mas qualquer que guarda a sua palavra verdadeira, o amor de Deus está nele, verdadeiramente e certamente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Olha para o capítulo 5, verso 18. 1 de João 5, 18. 1 de João, capítulo 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Esse é o resultado. Isto é que vem no fato de que acresce na expiação, que acreditas no sangue que Jesus Cristo derramou por ti. Então, porque você crê e te arrependeste e creste, agora és nascido de Deus e por ser nascido de Deus já não continuas no pecado. Então, você não vai ter a ideia, você vai ter a ideia de que ele fez a expiação para mim dos meus pecados, do passado, do presente e do futuro. E você não vai dizer que agora essa expiação de Cristo, que ele fez para o meu passado, meu presente e futuro, me dá agora a liberdade de cometer pecado. Ele está dizendo, não dá liberdade de cometer pecado, porque sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Tá vendo? O maligno não pode lhe forçar, o diabo, e que ele faz uma coisa errada, é o diabo. Ele diz que, estou nascido de novo. Só que o diabo é o que está a operar em mim. Quer dizer que o diabo está a viver dentro daquela pessoa e o diabo está a controlar ele. Se essa pessoa está nascida de novo, se está nascendo de novo, se a expiação de Cristo já está disponível para ele, já funcionou nele, ou aquele o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Olha para o verso 19. O verso 19 diz, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, porque o mundo todo está no maligno, e porque o mundo todo, para o mundo todo, és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo todo. Mas só aqueles no mundo que vão a Cristo, que vão ter aquela expiação disponível para eles. No mundo todo, no tempo de João, muitos anos depois do Calvário, o mundo ainda está no maligno. Olha para o verso. Sabemos que o mundo está no maligno. Agora o verso 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos. Isto é no seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqueles que creem são as pessoas que têm vida eterna. É a razão para a qual o verso 21 diz, o verso 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não se envolvam num erro de dizer, continuamos a adorar ídolo, não importa. Cristo já fez a expiação por nós e a expiação então cobre todo e cobre cada um. Portanto, nos arrependemos ou não nos arrependemos, justos ou não justos, o sangue eficaz ou não eficaz sobre nós, estamos salvos mesmo assim? Não, está dizendo não, nada disso. Está dizendo ali, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E toda a gente diga amém. Subtópico 3 aqui, a expiação assegurada, certa, definida, a expiação certa para todo penitente que se arrepende e que tem fé no Senhor. Olha para João capítulo 3:16. João 3:16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ele amou o mundo todo, ele ama o mundo todo, e ele está a pedir que o mundo creia, porque a expiação vem, se torna eficaz, efetivo sobre aqueles que creem.
Então está a dizer que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo todo, através dele ou por ele, seja salvo, fosse salvo. A expiação disponível para cada um, para que o mundo todo seja salvo, para que o mundo fosse salvo por ele. Toda vez, às vezes entramos em problema, entramos num erro, quando lemos parte da palavra e não continuamos com a leitura. Olha para o verso 18. Quem crê nele não é condenado. Quem crê nele não é condenado. Não é como se é unilateral, não é como se é uma expiação unilateral, de que seja cremos ou não cremos, não há problemas, o Senhor não vai condenar. O Senhor não vai condenar aqueles que creem. Então, não é coisa universal que alguém pode dizer, não há mais condenação, Cristo veio salvar, Cristo não veio condenar. Não, não, nada disso. Olha para o que vem a seguir ali. Quer dizer, mas quem não crê já está condenado. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha para o verso 19. Verso 19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, isso está nos falar da necessidade de arrependimento pessoal, de ódio pessoal pelo pecado, de fugir pessoalmente do pecado, de demarcação pessoal entre você e o pecado, e ter fé no Senhor Jesus Cristo para a expiação, que é para todos, que é para todos ficarem disponíveis, efetivos e ativos nas vossas vidas. Em Marcos capítulo 1, 14. Marcos capítulo 1, 14. Marcos 1, 14. Marcos 1,14, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Verso 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, essa é a parte humana, esta é a responsabilidade humana. Cristo, sim, Cristo morreu pelos pecados do mundo todo. Cristo fez a expiação pelos pecados de cada um. Mas agora a responsabilidade pessoal, antes da salvação, se tornar pessoal. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Atos capítulo 20, 20. Em Atos capítulo 20, o verso 20, está a dizer ali: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, verso 21, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão, número 1, testificando o quê? Número 1, a conversão a Deus. A expiação foi feita, Cristo já morreu, Cristo já derramou seu sangue, e aquele sangue pode lavar todos os pecados. Não de maneira automática, está a dizer, é o arrependimento para com Deus e fé ao nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos a olhar agora ao ponto número 2, ponto número 2, estamos a olhar para os benefícios na expiação para todas as criaturas, os benefícios na expiação para todas as criaturas, os benefícios na expiação para todas as criaturas. Levítico 17, o verso 11. Levítico 17, 11. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado a cada um sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, no plural, talvez para cada um. Porque é o sangue que fará expiação pela alma. É o sangue que fará expiação pela alma. É Romanos 5, 8. Romanos capítulo 5, o verso 8.
Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, para cada um, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Verso 9 está a dizer, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, as obras das nossas mãos não vão nos justificar, todos os nossos esforços não vão nos justificar, a expiação é necessária para cada um. Antes de a pessoa ser justificada, seremos salvos da ira pela. Logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós sendo inimigos, verso 10, porque se nós sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O verso 11, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora, nesta vida, pelo qual agora, depois do arrependimento e fé no Senhor, agora, depois de nascer de novo, agora alcançamos a reconciliação, os benefícios na expiação para todas as criaturas. Estamos a considerar três coisas. Número 1, salvação e cura como benefícios na expiação. Número 2, santificação e santidade pelo sangue da sua expiação. Número 3, plenitude espiritual e esperança celestial para crentes na expiação, para crentes na expiação. Número ponto subtópico 1, salvação e cura como benefícios na expiação. Atos capítulo 4, o verso 9. Em Atos capítulo 4, o verso 9. Em Atos 4, 9 está a dizer ali, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, perfeitamente curado. Olha para o verso 10, seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vos crucificastes, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está são diante de curado, liberto, completamente são diante de vós. A expiação de Jesus Cristo, pelas pisaduras que tiraram sangue no seu corpo, é para suas pisaduras que somos sarados. É a cura na expiação. Olha para o verso 11, Atos 4:11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. O verso 12 está a dizer, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Está a ver? A salvação naquela expiação de Cristo, a cura e livramento naquela expiação de Cristo. Em Salmo 103, o verso 3. Em Salmo 103, o verso 3, que diz que perdoa todas as tuas iniquidades. Como é que ele faz isso? Porque ele já pagou tudo. Ele pagou o preço. O verso 3, Salmo 103, 3. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A cura, a salvação, tudo você vê na expiação do Cordeiro. Salmo 103, o verso 12. Verso 12 está dizendo, quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Isso é salvação. A salvação na expiação, a cura na expiação. Agora, a cura está em expiação, mas se estamos salvos, será que só vamos ficar calados, fechar nossas bocas e dobrar nossas mãos, dizer, ele já fez a expiação pelos meus pecados? Não. Oramos, pedimos. Se alguém se desviou e está a dizer o quê? Não, ele se desviou e está a dizer, ele já fez a expiação por todos os meus pecados, tudo quanto eu cometer. Esse desviado agora deve dobrar as mãos e ficar assim. Não, deve confessar e vir a Deus. Ezequiel, capítulo 36, o verso 37. Ezequiel 36, 37. Ezequiel 36, o verso 37, está dizendo o Senhor Deus, assim diz o Senhor Jeová, ainda por isso me pedirá a casa de Israel
que lhe faça multiplicar-lhe os homens como um rebanho. Ele está dizendo, ainda precisamos orar, arrepender, crer nele, para que não abusamos da expiação, dizendo que ele já fez, uma vez que ele fez, já fez. Não. Se alguém continuar assim, vai morrer como pecador, vai morrer como desviado, e quando ele chegar lá no outro lado, vai passar a eternidade no lago do fogo ardente para sempre, sempre. Mas vai começar a dizer, mas a Bíblia diz que ele fez expiação para todos nós. Mas disseram que ele fez expiação e o perdão estava disponível, a restauração disponível e a pureza disponível. Sim, está disponível para aqueles que pedem. Sim, está disponível para aqueles que voltam ao Senhor, para aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem no Senhor Jesus Cristo. E como resultado desta obra, a responsabilidade pessoal, é assim que a salvação vem, é assim que a restauração vem e a cura também toma lugar. Estamos agora para o subtópico 2. Subtópico 2 é a santificação e santidade através do sangue da sua expiação, pelo sangue da sua expiação. Estamos agora para Hebreus 10, 14. Hebreus capítulo 10, o verso 14. Hebreus capítulo 10, o verso 14. Hebreus 10, o verso 14, está dizendo, por uma oblação, a perfeita extinção santificados. Precisamos de purificação, de podagem. Santificação está a dizer que precisamos da obra interna da graça, a segunda obra da graça. E tudo foi coberto pelo sangue do Cordeiro. Olha para o verso 16, 14, 16. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Verso 16. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém minhas leis nos seus corações e as escreverei nos seus entendimentos. Olha para o verso 17, o verso 17 diz, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. O verso 18, ora, onde há remissão, rendição destas coisas, ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, por causa do sangue, e não é por causa das obras das minhas mãos, não é por causa das lágrimas nos meus olhos que vão apaziguar o Senhor. Não, que vai apaziguar o Senhor é o sangue de Jesus. E é pelo sangue de Jesus que temos a certeza e a ousadia para chegar à presença de Deus e Ele então tirar os pecados no plural, na salvação, e tirar a raiz do pecado e tirar a depravidade, porque Cristo já pagou tudo. Estamos a olhar para o capítulo 13 daquele mesmo livro de Hebreus, o verso 12. Hebreus 13, 12, está a dizer ali, por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, é aquele sangue da expiação que nos santifica, está a dizer, também para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, o verso 13, saiamos, pois, a ele, fora do arraial, temos a responsabilidade. Sim, o sangue já foi derramado para nossa santificação, mas se descobrirmos que a depravidade ainda está em nós, se descobrirmos que a tendência, a propensidade ao pecado ainda está em nós, mas se descobrirmos que como se ainda há uma coisa humana dentro de nós que está tentando nos puxar e a tentação está a olhar, está a parecer atrativa, então o que devemos fazer é correr ao Calvário e correr ao Senhor. Ele está a dizer, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Olha para o verso 14, está dizendo, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, porque buscamos a cidade celestial e a habitação celestial é o que faz a santificação muito importante, a purificação do pecado, a podagem do pecado e tirar qualquer coisa acerca do pecado das nossas vidas, porque buscamos um país, uma cidade a vindoura. Olha para o verso 20 nos diz,
Ora, o Deus de paz, que pelo seu sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, está a ver ali? É pelo sangue do concerto eterno que ele faz isso. Verso 21, vos aperfeiçoou em toda a boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todo o sempre. Amém. Vamos olhar para Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 9, o verso 14. Hebreus capítulo 9, o verso 14. Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo. Lembra que aquele é o sangue da expiação com que Cristo fez para todo, que Cristo faz expiação para todo o pecado que já cometemos nessa vida e até mesmo o pecado interno. Tá a ver? O pecado, a expiação cobre tudo. Está a dizer ali, verso 14 de Hebreus 9, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito interno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servidas ao Deus vivo. O verso 15, agora o verso 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Depois está a dizer, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Olha para o verso 22, Hebreus 9, 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. Se purifica com sangue. O nosso perdão pelo sangue. A nossa desculpa pelo sangue. A nossa salvação pelo sangue. E a nossa purificação pelo sangue. A nossa santidade pelo sangue. A nossa santificação pelo sangue. Quase todas as coisas. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Verso 27, verso 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Está determinado aos homens morrer uma vez, depois disto vindo o juízo. Mas Jesus Cristo veio e morreu por nós. E morreu ao nosso favor e carregou castigo ao nosso favor. Então nós, de maneira pessoal e individual, vá a Deus e ver a presença do pecado, vemos a presença do pecado nas nossas vidas, então nós vamos a Ele e apontamos a Ele a cabeça do pecado, e estamos a ver o poder do pecado a nos dominar, e não sermos capazes de nos livrar disso, estamos a ver a poluição do pecado, a sujar todas as nossas vidas, então vamos a Ele e dizer, sabe, a presença do pecado está aqui em mim. O poder do pecado está a operar aqui em mim. A poluição do pecado, eu estou a sentir que está tão sujo. Então nos levamos nós mesmos ao Senhor e Ele, a sua morte, o seu sangue, vai então expiar por nós. Vai então estar a dizer, caso não, e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Agora o verso 28. Assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Sem a expiação do pecado, ele já não virá mais para fazer sacrifício, sem a expiação do pecado para a salvação. Vamos agora sobre o tópico 3, estamos a falar de plenitude espiritual e esperança celestial para os crentes na expiação. Em Gálatas capítulo 3, o verso 2, em Gálatas 3, 2, está a dizer, assim aprendei de vós, receber o Espírito pelas obras do Senhor ou por ouvir a fé. Recebeis a obra do Senhor pela lei ou por ouvir a fé. Sim, é pela fé na expiação do Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos a ler Gálatas 3, o verso 2 e o verso 3. Gálatas 2, o verso 3 e
13. Mas nem ainda tido, está a dizer o verso 13, agora o verso 13, e outros judeus, como está escrito o verso 13 e 14. Gálatas 3, o verso 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, falou-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. É pela fé aquilo que ele fez, porque é pela expiação que ele abre o caminho de tudo quanto vamos ter de Deus, através de Cristo. Sim, salvação é através de Cristo, santificação é através de Cristo, batismo no Espírito Santo é por Cristo, o dom do Espírito é por Cristo, a plenitude do poder do Espírito é por Cristo, até que chegamos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, tudo que temos através do sangue que ele derramou por nós, onde lemos em Gálatas capítulo 3, o verso 2, o verso 13 e 14. Agora estamos a olhar para João 16, o verso 7. Todavia, de João 16, o verso 7. Todavia digo-vos a virtude, que convém que eu vá, porque se não for o Consolador, não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo é ele. Enviá-lo é ele. Como é que ele foi? Como é que ele partiu? Pela cruz, pelo Calvário. Indo para o céu, para ir ao céu, tem que ir pelo Calvário, tem que derramar o seu sangue e fazer a expiação. Tudo é através daquela expiação. Então diz depois, verso 7 e 8, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, para que se eu for o Consolador, porque se eu não for o Consolador, não virá. Porque quando eu vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça. Pensei que já fizeste a expiação do pecado, chega, mas não. O Espírito Santo virá e convencerá do pecado, para que haja convicção, haja confissão e comoção. Então, é a responsabilidade pessoal de cada um, depois dele ter partido, depois dele ter feito a expiação, que então vamos ser convencidos do pecado pelo Espírito de Deus, e assim pessoalmente confessarmos antes de sermos convertidos. Ele mostra que a expiação não é automática, tens que tomar o passo necessário. Está a dizer ali, e quando vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça, do juízo. O verso 9, do pecado, porque não crê em mim. Agora o verso 10, João 16, 7, 8, 9, agora 10, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. O verso 11, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Agora o verso 12, João 16, 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Talvez depois da expiação, e então você reconhece os teus limites, que está limitado dentro na palavra de Deus. Então, por causa da expiação, vais a Deus e o Espírito então há de vir te iluminar. E por causa da sua expiação, a porta agora será aberta, para tudo quanto precisamos de Cristo. Verso 13 diz, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele nos diz em 1 de Pedro, capítulo 1, o verso 3. Em 1 de Pedro, capítulo 1, 3. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. 1 de Pedro 1, 3. É bendito, segundo aquela misericórdia está disponível, porque Jesus Cristo derramou o seu sangue, pagou o preço e reconciliou a Deus. Ele abriu o caminho para o Pai Celestial, e agora aquela misericórdia pode vir do Pai, por causa da expiação. Está a dizer ali, 1 de Pedro 1,3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. O verso 4 diz, para uma herança incorruptível e contaminável,
e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Verso 5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Ora, para o verso 15, o verso 15, mas como é santo aquele que vos chamou, porque estamos aí para o céu e de requer santidade, seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, porque estamos a ir para o céu. Então, e bem-aventurados limpos de coração, os santos de coração, porque são essas pessoas que verão o Senhor. Quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu lugar santo? As pessoas que têm mãos limpas e coração puro, pessoas que não entregaram suas almas à vaidade, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O verso 16, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O verso 18, no verso 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Verso 19, mas com o precioso sangue de Cristo. Tudo depende do sangue que ele derramou, o sangue da expiação. Ele está dizendo pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado. Estamos a ir agora ao ponto número 3. Ponto número 3, estamos a olhar para a consequência da expiação na cruz. A consequência da expiação na cruz. Em segundo livro de Crônicas, capítulo 29, o verso 5. Segundo livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas 29, o verso 5. E lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Agora se entende? Santificai-vos. Sabe quando dissemos que santificai, há tempo que a palavra santificar é usada como separai-vos. Mas agora está nos dizer, está nos dar um significado, está nos dar agora um significado profundo daquela palavra santificai. Está a dizer santificai a casa do Senhor e depois diz e tirai do santuário a imundícia. Aquele santuário era um lugar separado, santificado, mas só que havia imundícia naquele lugar santo, e a santificação daquele lugar santo. Então temos lá o altar principal, o lugar santo dos santos e o santuário. Então santificar ali é tirar aquelas coisas sujas da lei, as coisas imundas do lugar santo. No verso 15 nos diz, verso 15, segundo livro de Crônicas 29, 15, e ajuntaram seus irmãos e santificaram-se e vieram conforme o mandato do rei pelas palavras do Senhor, os mandamentos do Senhor pela palavra do Senhor. O rei não é só permitido ficar ali, dar a sua opinião, o seu mandamento. O rei não é permitido fazer a sua ideologia, mandamento, a sua opinião, mandamento. O rei não é permitido fazer isso, mas é a palavra do Senhor e o mandamento do Senhor para purificar a casa do Senhor. A verso 16, santificar a casa do Senhor, o que isso significa? E o verso 16, e os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para o levarem para fora ao ribeiro do centro. E então é assim que isso que o Senhor faz para nós quando Ele nos santifica. Ele tira de nós
tira dentro de nós, da parte interna do espírito e alma, ele tira aquelas coisas imundas de lá. Verso 23 diz: e então trouxeram os bodes para o sacrifício pelo pecado, perante o rei e a congregação, e lhes puseram as suas mãos. No verso 24, e os sacerdotes os mataram. Isso quer dizer que aqueles animais, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar para reconciliar a todo o Israel. Para reconciliar a todo o Israel, sabe, para fazer a reconciliação. Sabe, a reconciliação é muito ampla, porque ele tira aquelas coisas imundas do pátio e ele deve dizer, e faz essa expiação para todo Israel, e reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo o Israel. Todo o Israel. Em 1 de João capítulo 2, o verso 1. 1 de João capítulo 2, o verso 1. 1 de João 2, 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha para o verso 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, a expiação que fez pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. No verso 3 diz: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Depois de beneficiar da expiação, isso agora que ele está a requerer de nós, ele nos regenera, ele nos muda, ele nos dá o poder para ir e não pecar mais. E no verso 4 diz: aquele que diz que conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. O verso 5 diz: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos neles. Verso 6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. As consequências da expiação na cruz. Estamos a olhar para três coisas aqui. Número um, estamos a olhar para a crucificação do ego através da sua expiação na cruz. Número 2, estamos a olhar para a esmagação da serpente pela sua expiação no Calvário. Número 3, a comissão para os santos anunciar a expiação de Cristo. Número 1 é a crucificação do ego através da sua expiação na cruz. Ele nos diz em Gálatas capítulo 6, o verso 14. Gálatas 6, 14. Longe de mim gloriar-me, que não seja na cruz do Senhor Jesus Cristo, o qual o mundo está crucificado mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, o mundo está crucificado para comigo, não nada mais do mundo é mim. O mundo está crucificado a Cristo e o mundo está crucificado também para mim. E eu crucificado aquele mundo. Nos diz em Gálatas capítulo 2, o verso 20. Gálatas 2, 20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Romanos capítulo 6, o verso 6. Romanos 6, 6. Romanos capítulo 6, o verso 6. Sabendo que o nosso homem velho é rei do pecado, aquele que nos puxa ao pecado, é o nosso homem interior, o pecado interior
aquela fraqueza, aquela propensa ali, sabendo, Romanos 6, verso 6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito. Esse é o propósito de Deus, da expiação do sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. É para que a raiz do pecado, o corpo do pecado, a fonte do pecado, é para que a raiz do pecado por dentro seja destruída, seja desfeita, para que não sirvamos mais de agora em diante ao pecado, para que de agora em diante não sirvamos mais ao pecado. Olha para o verso 3 daquele mesmo verso, está a dizer, mais livres do pecado pela expiação do Senhor Jesus Cristo, está a dizer agora, mas verso 18, agora verso 18, está a dizer, verso 18, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Verso 22, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Subtópico 2, aqui é esmagar da serpente, esmagando a serpente pela expiação na cruz do Calvário. Verso 10, que riscando a cédula que estava contra nós, que era contrário a nós, Colossenses capítulo 2, 14, Colossenses 2, 14, pendurando na cruz, agora verso 15, Colossenses 2, 14 e 15, está a dizer ali, e havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando, verso 15, despojando os principados e potestades, expôs publicamente, e dele triunfou sobre nós. Agora potestades e poder estão todos expostos das nossas vidas por causa da expiação. E se viermos ao Senhor reconhecendo a expiação, o poder da expiação, a provisão da expiação, então todos aqueles principados e potestades não terão nenhum efeito sobre as nossas vidas. Hebreus capítulo 2, 14, Hebreus 2, 14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que ele se tornou homem, para que ele levasse todos os nossos problemas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é o diabo. E no verso 15, e assim livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Agora ele nos libertou. E o diabo não terá nenhum poder, o demônio não terá nenhuma autoridade sobre a tua vida ou sobre qualquer vida aqui, no nome de Jesus. Em João capítulo 12, o verso 31. João capítulo 12, 31. João capítulo 12, 31. Agora o julgamento desse mundo, agora o príncipe deste mundo será lançado fora. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Ele não vai te apanhar, ele não vai te tocar. E todo o seu poder está destruído das nossas vidas no nome de Jesus. Subtópico 3, estamos a olhar para a comissão para os santos, para anunciar a expiação de Cristo. Comissão para os santos, anunciar a expiação de Cristo. Comissão para os santos, anunciar a comissão de Cristo. 2 Coríntios 5, 18. E tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Agora se entende que pelo sangue que ele derramou, pela morte que teve, pela expiação que ele fez, e nos reconciliou agora a Deus por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Lendo para o verso 19 diz, pelo qual, está a dizer ali, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, aquele que se arrepende e crê nele, e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação.
Quer dizer, vai agora e anuncia que Cristo já pagou tudo, que toda pessoa agora pode vir e todo aquele que invocar o nome do Senhor agora será salvo, porque agora ele pôs em nós a palavra da reconciliação. O verso 20 está dizendo, diz no verso 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, agora estamos na posição de Cristo, no ramo de Cristo, e o que Cristo teria feito depois de morrer na cruz e ressuscitar outra vez, e agora é de cidade a cidade e de lugar a lugar, e dizer que eu já morri por vós e já carreguei o vosso castigo e já fez a expiação por vós, mas ainda necessitais vir. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ao invés de ele próprio fazer isto, ele agora nos faz fazer isso no seu lugar, ao invés dele. Ele está dizendo que rogamos-vos, pedimos-vos, imploramos-vos em Cristo Jesus que vos reconcilieis com Deus. É por isso então nos falou em Marcos capítulo 16, o verso 15. Marcos 16, 15, e disse-lhes, assim como está a dizer a cada um de nós, ide por todo o mundo e pregar o evangelho, a boa nova, a toda criatura. O verso 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será, embora a expiação tenha sido feita, embora tenha derramado o seu sangue, embora tenha pago o preço todo, toda pessoa ainda precisa crer de uma maneira pessoal, porque quem não crer será condenado. O verso 17, e estes sinais seguirão aos que crerem. Todas essas coisas estão na expiação. Todas essas coisas que ele sacrificou, que ele pagou, e está a dizer que em meu nome, estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e verso 18, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O verso 19, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E no verso 20 diz, e eles tendo partido, todas as pessoas, todos os crentes, e todos eles, Estevão, Filipe, os apóstolos, tendo partido, e eles tendo partido, os crentes que os sinais lhes seguiriam, todos esses crentes, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra deles, com os sinais que se seguiram, e o povo de Deus diga amém. Atos capítulo 8, verso 4, Atos 8, 4. E os que andavam dispersos, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Verso 5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes anunciava, lhes pregava a Cristo. Verso 6, e as multidões, assim que ele pregava a palavra, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Verso 7, pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Verso 8 diz, e havia grande alegria naquela cidade. Esta noite, grande alegria na nossa igreja, grande alegria contigo, e assim que fores anunciando a expiação de Cristo em todo lugar que fores, alegria, salvação, cura, livramento, e assim que formos vamos na Cruzada Global a próxima semana, alegria em todo lugar, em nome de Jesus. Levanta-te e afirma isso através da tua oração. Ora de todo o teu coração, porque a expiação já foi feita. E porque a expiação já foi feita, já não há mais necessidade, já não há mais problema que não será resolvido.
salvação, cura, livramento em todo lugar. Leva a mensagem e anuncia a todo lugar. Cristo já pagou e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, curado e liberto em nome de Jesus.